Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos fazendo o estudo dos serviços públicos. Os serviços públicos são aquelas implementações, melhorias, toda atividade material promovida pelo Estado, que a lei atribui a ele essa obrigação, em que se busca melhorar a vida diretamente da coletividade. Então nós temos os serviços públicos. Agora, nós vamos saber a quem compete o desempenho de cada um dos serviços públicos. Tem um monte de serviço público. Nós temos serviço público de telefonia, nós temos serviço público de saúde, nós temos serviço público de educação, nós temos serviço público de serviço postal, nós temos serviço público de emissão de moeda, nós temos um monte de serviço público. Temos que saber quem que vai desempenhar qual desses serviços públicos. Qual vai ser a esfera de competência de cada um dos entes da federação. Quais são os entes? União, Estado, DF e municípios. 4 entes federados, 4 pessoas políticas. Quem que trata de competência de ente político? É a Constituição Federal. Quem vai dizer quem pode fazer o quê é a Constituição Federal. E nós temos lá uma partezinha muito importante da Constituição Federal que trata da organização do Estado. A organização do Estado, a partir do artigo 21 da Constituição Federal, ele começa a tratar das competências. Então ele traz as competências administrativas da União, por exemplo, no artigo 21, traz as competências legislativas, privativas da União no 22, competência comum no 23 e assim vai até lá no artigo 30, quando trata da competência dos municípios. Isso você estuda lá em Direito Constitucional, beleza? Estuda organização do Estado e competência dos entes federados lá no Direito Constitucional. E antes de qualquer prova, isso é uma dica que eu dou para você, porque eu fiz isso durante muito tempo, que antes de qualquer prova, principalmente provas da esfera federal, que tenham esse assunto no edital, na véspera da prova, na manhã antes da prova, na beira da prova, leiam os artigos. Leiam os artigos 21 e 22, principalmente se for concurso da área federal. Por quê? Porque são muitos incisos e pode ser que você, diante de uma questão decoreba, cara crachá, de lei seca, venha a errar por conta de um lapso de memória, por conta de uma expressãozinha trocada, por conta de uma bobeirinha qualquer, certo? E é questão certa em prova de direito constitucional. Agora, em direito administrativo, o que é relevante para nós é saber o que está ali que é serviço público e como que nós vamos fazer para tentar identificar, sem decorar, qual que é a competência de cada um dos entes da federação, beleza? Então vamos lá. Primeira hipótese que eu trouxe aqui é a de competência comum. Nós temos situações que não se caracterizam como interesse específico da União, do Estado, do DF ou do município, e que é interesse de todos, igualmente de todos os entes da federação. Essas hipóteses estão previstas lá no artigo 23 da Constituição Federal. Da Constituição Federal, que eu preciso que você dê uma lida. Normalmente, são questões afetas a todo mundo. Então, todo mundo tem que tratar, tem que estar preocupado com saúde. Deixa eu mudar aqui. Com saúde, com educação, lei de diretriz e base de educação é competência da União, com o meio ambiente, com a habitação, fazer casa popular para o povo, todo mundo. O governo federal faz, tem Minha Casa Minha Vida, com o apoio do governo estadual também, com suporte do governo municipal também, habitação. Eu vou pegar aqui o artigo 23 para a gente dar uma olhada rápida. Eu já vou identificar aqui para você algumas hipóteses que podem esclarecer e que podem cair na sua prova. Então lá, ó, o artigo 23 caput diz o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas. Isso aqui não é serviço público. 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, garantir a acessibilidade, fazer rampa em calçada e na rua, no estacionamento, isso é serviço público? É serviço público de competência de quem? De todo mundo. União, Estados, DF e municípios. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então nós temos aí outros exemplos, vai ter o inciso 12. Mas, por esses
incisos que eu li para você, dá para a gente ter uma ideia do que é competência comum. Coisas que são de interesse geral, que não se restringe a uma determinada porção do território ou região do território nacional. Beleza? Ao seu turno, nós temos situações em que a Constituição Federal delimita quem que pode o quê? Competência privativa de cada um dos entes da federação. Competência privativa de cada um dos entes da federação. Então nós temos o artigo 21 tratando da União, o artigo 25 tratando dos estados e o artigo 30 tratando dos municípios. Regra, União e municípios, nós temos as competências exaustivamente descritas na Constituição Federal. Estado, competência residual. A única competência privativa prevista para o Estado é a exploração de serviços de gás canalizado. Beleza? Então a competência privativa, ele utiliza um critério bastante conhecido e bastante utilizado em outros ramos também, em outras matérias, em outros pontos que a gente estuda, que é o princípio da prevalência do interesse. Princípio da prevalência do interesse. O princípio da prevalência do interesse é o que pautou o legislador constituinte. Agora quem vai verificar a prevalência do interesse não somos nós mais. O legislador constituinte já verificou o que é interesse de quem e estabeleceu lá na Constituição Federal o que cada um vai cuidar. Então o princípio da prevalência do interesse tenta delimitar o que é de interesse de todos de maneira uniforme em território nacional. Vai ser competência da União. Então quando for o interesse nacional, todo mundo tem que ser igual. Então, por exemplo, não vou nem tratar de serviço público, vou tratar de legislação. Vamos imaginar a seguinte situação. A Constituição Federal estabelece que é competência privativa da União legislar sobre trânsito. Legislar sobre trânsito. Então, só a União pode estabelecer trânsito. Por quê? Porque seria interessante, né, se a gente saísse daqui de carro e aqui o vermelho você tem que parar. Aí você passa a fronteira e no estado de na fronteira, a divisão entre o estado do Paraná e de São Paulo. E no estado de São Paulo, lá, a legislação de lá fala que o vermelho tem que seguir. Olha só que legal. É por isso, porque no território nacional essas situações têm que ser uniformes. Isso eu dei um exemplo de legislação. E a mesma coisa tem que ser feita em relação aos serviços públicos. Tem coisa que tem que ser tratado de maneira igual no território nacional como um todo. Beleza? Situações de interesse regional. E óbvio, regional colocado no âmbito de cada uma das das unidades federativas estaduais. Vai ser de competência dos estados, e o de competência local, de interesse local, vai ser de competência dos municípios. Esse interesse local é utilizado pela própria Constituição Federal para definir o que vai ser competência dos municípios, como um guarda-chuva. Porque os municípios, sim, podem descer algumas minúcias, ainda que dizendo respeito, reflexamente, a matérias de interesse nacional ou regional. Certo? Então nós temos aqui o interesse local de competência dos municípios. Eu trouxe alguns exemplos que a Constituição Federal estabelece. União, lá no artigo 21, serviço público de emissão de moeda, serviço postal e o correio aéreo nacional, serviço postal e o correio aéreo nacional é desempenhado pela União com exclusividade, atualmente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, exploração diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, serviços de radiodifusão sonora, sons e imagens, navegação aérea e aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, dentre outros, é por minha conta, né? Infraestrutura aeroportuária, além das concessões recentemente realizadas para as empresas explorarem os aeroportos, nós temos muitos aeroportos ainda, tratados diretamente pela Infraero, uma empresa pública federal, a Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária. Os estados, como eu disse, eles ficam com o que sobra. Então a Constituição Federal vem e estabelece o que é competência da União, o que é competência dos municípios e dá para o estado o que sobra. E além do que sobra, ele estabelece a única hipótese de competência privativa dos estados de serviço de distribuição de gás canalizado. Então nós podemos afirmar que o estado possui competência residual, mas possui uma competência privativa, que é o serviço de distribuição de gás canalizado. Os municípios, é exemplificativo isso aqui também, têm a competência para arrecadar os seus próprios tributos municipais, e aqui também voltando àquela questão do sentido amplo de serviços públicos, porque a arrecadação de tributo é uma manifestação possível de poder de polícia estatal, de fiscalização estatal, que não estaria incluído no conceito mais restritivo. E transporte coletivo intramunicipal. Obviamente, é o transporte feito dentro do próprio município, e não o transporte entre municípios, é o transporte realizado dentro do próprio município.
Dito isso, eu trouxe aqui também alguns julgados do STF, tratando de competência. Porque é o seguinte, você olhando a Constituição Federal, ela parece ser bastante incisiva, uma divisão bastante estanque entre as competências da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Do DF não, porque o DF assume, por dispositivo constitucional, as competências dos Estados e dos municípios, juntos. Porque o DF não pode ser dividido em municípios. E, ainda assim, uma das coisas que mais gera declarações de inconstitucionalidade pelo Supremo é violação de competência de um ente e do outro. O cara vai lá e legisla sobre uma matéria que não era dele. Vai lá e cria um serviço público de competência que seria da União. E assim vai. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que podem aparecer na sua prova, os próprios exemplos. Tá? Uma prova um pouco mais elaborada traz exatamente os termos do julgado. Primeira coisa, serviço de transporte de passageiros, realizado por motos, motocicletas e ciclomotores. É assim que o Supremo enfrentou a questão. Então, transporte de passageiros por motocicletas e ciclomotores não pode ser objeto de lei estadual. Ó, pode ser assim, ó, lei estadual não pode. É competência federal. Quando eu disse de legislar sobre trânsito e transporte. Então, competência da União para tratar de serviço de mototáxi. Serviços relativos à prestação de energia elétrica. Prestação de serviços de energia elétrica, disciplinar os serviços de prestação de energia elétrica é de competência da União também. Não pode o Estado. O que aconteceu? O Estado veio e fez uma lei disciplinando a prestação de serviços de energia elétrica. Nesse caso, a lei estadual foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Beleza? Transporte coletivo intramunicipal. Eu acabei de falar que transporte coletivo intramunicipal é de competência do município. Transporte coletivo intramunicipal é de competência do município. Aí o Estado foi lá e estabeleceu uma gratuidade, por exemplo, ao transporte coletivo intramunicipal. No transporte coletivo intramunicipal, o Estado não pode legislar. Quem tem que legislar é o município. Então, está errado também. Foi julgado inconstitucional. Aqui, questão clássica da minha época de prova, e hoje objeto da súmula vinculante número 2 do STF, é claro que é só o único órgão que faz súmula vinculante. Competência para legislar sobre bingos e loterias. A Constituição Federal fala que é competência da União legislar sobre consórcios e sorteios. E o Supremo disse, é competência da União legislar sobre consórcios e sorteios, inclusive sobre bingos e loterias. Então é competência da União. Legislação sobre assinatura básica de telefonia, também de competência da União. Beleza? Aí uns casos legais que podem aparecer na sua prova, porque foram enfrentados em controle concentrado, todos eles em controle concentrado de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto aí do seu edital diz que os serviços públicos dependem de regulamentação. Dizer que o serviço público depende de regulamentação quer dizer que a própria Constituição Federal, ao prever o serviço público para a União, para os estados, para o DF, para os municípios, não cria o serviço público. Eles não podem ser exercidos imediatamente da forma que está ali. Os serviços públicos dependem de ser regulamentados, e essa regulamentação tem que ser uma regulamentação legal, ou atos normativos decorrentes do poder regulamentar. Quem que pode regulamentar? A mesma pessoa competente para exercer pessoa jurídica competente para o respectivo serviço. Quando eu estou falando que a assinatura básica de telefonia é matéria de competência da União, é a União que cabe regulamentar a assinatura básica de telefonia. Regulamentar por meio de uma lei. E, além da lei, vai poder, com base no poder regulamentar, expedir um ato normativo por conta da respectiva agência reguladora. Quem que é a agência reguladora mesmo? Reguladora. A agência reguladora
é a autarquia em regime especial, que tem por objetivo fiscalizar uma determinada atividade específica que demanda maior atenção do setor público. Em especial, por conta do processo histórico em que se desenvolveu, as que saíram da estatização e foram para a privatização, abertas ao desempenho pelo setor privado. No caso da assinatura de telefonia, como eu disse, vai caber à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, expedir regulamentos nesses termos, tratando de questões técnicas. Questões técnicas. Questões técnicas. Beleza? Então é isso. A regulamentação do serviço público é feita por lei e por ato de regulamento, ato regulamentar, ato normativo decorrente do poder regulamentar, melhor dizendo, expedido especialmente pelas agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, que têm por objetivo fiscalizar determinadas atividades que são mais importantes para a atividade estatal, que são os serviços públicos mais relevantes aos olhos da administração pública. A regulamentação por meio das agências reguladoras fica restrita às questões técnicas, lembrando do Instituto da Deslegalização, que permite que as agências reguladoras regulamentem com força de lei questões de cunho estritamente técnico que não são passíveis de serem reguladas pela lei, por conta da especificidade e da tecnicidade que exige esse tipo de ato normativo. Beleza? Então é isso. Além da regulamentação, nós temos que tratar ainda da possibilidade de controle dos serviços públicos. Você já conhece, você já sabe o controle da administração pública. A administração pública se sujeita a uma série de controles. A administração pública se sujeita ao controle do próprio, né, o controle administrativo feito por ela mesma, em relação aos seus próprios atos, se sujeita ao controle legislativo, se sujeita ao controle judicial. Aqui nós estamos tratando do controle dos próprios serviços públicos. Então, os serviços públicos aqui é a administração pública realizando o seu autocontrole da prestação dos seus serviços públicos. E esse controle, portanto, pode ser interno quando o serviço público é prestado diretamente. Pela administração pública direta. Então é quando o próprio Estado, de maneira concentrada, de maneira centralizada, presta o serviço público. Então ele vai fiscalizar os serviços prestados pelos seus próprios órgãos. Então aqui não há descentralização administrativa. Nós estamos tratando de um ente personificado só, de uma pessoa jurídica só. Agora, o controle vai ser externo. Quando o serviço público for prestado por entidade da administração pública indireta ou por particular, mediante delegação. Vamos colocar o gênero. Delegação do serviço público. Porque mesmo no caso de criação de uma pessoa jurídica da administração indireta para aquela prestação de serviço público específica, ou autorização de uma empresa pública ou de sociedade de economia mista, ou no caso de uma delegação de serviço público, em qualquer dos casos a fiscalização vai ficar com o Estado, vai ficar com a administração pública direta. O Estado vai ter interesse direto naquela prestação de serviço e ele vai ficar em cima, e essa fiscalização, esse controle realizado nas atividades desempenhadas pela administração pública indireta ou pelos delegatários de serviço público é chamado de controle externo dos serviços públicos. Beleza? Tranquilo até aqui? Seguindo, agora nós vamos tratar dos princípios dos serviços públicos. Princípios dos serviços públicos. É óbvio, né, que na prestação de serviço público, a administração pública se sujeita a todos os princípios a que ela se sujeita mesmo. Os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos alguns princípios específicos que regem os serviços públicos. O primeiro princípio que eu trouxe aqui, não são todos, tá? São os principais. O princípio da generalidade. O princípio da generalidade, ele diz respeito que ele tem duas acepções, tem duas facetas, vamos dizer assim. O primeiro, o serviço público tem que ser o mais amplo, leia-se, abrangente, o mais amplo possível. Tem que atingir o maior número de situações possíveis. O serviço público tem que atingir o maior número de situações possíveis.
E a segunda e principal, na minha visão, acepção do princípio da generalidade diz respeito à impessoalidade, ou melhor, um tratamento igual aos usuários. O princípio veda a discriminação entre os usuários. Trata-se de uma decorrência dos princípios da isonomia e do princípio específico administrativo da impessoalidade. Beleza? Então, o princípio da generalidade. O serviço público tem que atingir de maneira geral, o mais amplo possível, o maior número de pessoas possíveis. Ele tem que ser amplificado, tem que ser otimizado. Além disso, ele impõe que o tratamento aos usuários deva ser feito de maneira adequada, deve ser feito de maneira igual, não pode haver discriminação nem privilégios em relação aos usuários. Portanto, trata-se de uma decorrência do princípio da isonomia e do princípio da impessoalidade. O segundo princípio que está aqui é um principal princípio relativo aos serviços públicos, que diz respeito ao princípio da continuidade, você já deve ter ouvido falar. O princípio da continuidade implica na necessidade de que os serviços públicos sejam ininterruptos. O serviço público tem que continuar. O serviço público, e não são só os serviços públicos essenciais que não podem parar. Isso é pegadinha clássica de prova. Então, o princípio da continuidade ele tem uma regra. Então, vamos colocar assim, ó, regra. Serviços públicos são ininterruptos. Só pode cessar um serviço público excepcionalmente, em caso de exceção. Tá. Dessa regra, o que decorre daqui? Decorre que, por exemplo, nós temos a impossibilidade, melhor dizendo, da exceção do contrato não cumprido, no caso dos contratos administrativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda que o Estado, ainda que o poder público não cumpra com a sua parte do contrato, a outra parte não pode simplesmente parar de executar o contrato. Não pode simplesmente parar de deixar de prestar o serviço público. Nós temos a possibilidade de intervenção do Estado no concessionário, em que o concessionário para de prestar adequadamente o serviço, o Estado retoma o serviço e continua em nome do princípio da continuidade do serviço público. Então nós temos aí uma série de fatores que impõem a continuidade, que o serviço público seja ininterrupto. Aí nós temos as exceções, que podem, excepcionalmente, vir a parar o desempenho de um serviço público. Exceção. Qual que é a exceção? Tá. Primeira exceção. E nesse caso aqui, a doutrina divide os serviços públicos em serviços públicos compulsórios e serviços públicos facultativos. Serviços públicos compulsórios são aqueles de gozo obrigatório pelo particular. Ele não tem opção. Ele tem que usufruir daquilo porque não tem outro jeito. Que é no caso, por exemplo, de coleta de lixo em que não se permite desovar o lixo em outro lugar. O cara tem que se submeter àquele tipo de situação. E nós temos os serviços públicos facultativos. No serviço público facultativo, o cara teria outra opção e opta por ter aquele serviço público específico. No caso dos serviços públicos compulsórios, a doutrina defende que não pode haver interrupção do serviço por falta de pagamento. No caso dos serviços públicos compulsórios, a doutrina entende que não pode haver fornecimento do serviço público, disponibilização do serviço público por falta de pagamento. No entanto, nos serviços públicos facultativos, entende a doutrina que seria possível sim, no caso de falta de pagamento, que não venha a causar grave prejuízo à saúde, à integridade física do administrado, do cidadão que está usufruindo do serviço público, ter a interrupção da prestação do serviço público. Então, exceção 1, falta de pagamento nas situações que eu falei, tá? Falta de pagamento nas situações em que eu falei, serviço público facultativo, de uso facultativo e que não venha a causar prejuízo à integridade física, à saúde de quem está usufruindo do serviço. Segunda situação, mediante notificação prévia,
notificação prévia. Na hipótese de melhorias, reformas, manutenção. Então, aqui no Paraná, a Sanepar vai promover a manutenção da sua rede de esgoto, vai trocar uma máquina lá, sei lá, vai promover alguma coisa, ele tem que notificar o cara previamente, certo? Para poder interromper o fornecimento de água. E, em caso, e aqui não precisa, segundo a lei, de notificação prévia, em situação de emergência. Emergência. Aí emergência é emergência, né? Então nós temos aí algumas poucas situações em que é permitida a interrupção do serviço público em nome do princípio da continuidade. Então, de regra, os serviços públicos são ininterruptos. Por isso que nós temos aí uma visão muito temperada, uma visão muito mensurada em relação à greve do serviço público. Em alguns lugares não se admite greve do servidor público por conta do princípio da continuidade do serviço público. No Brasil, a Constituição Federal expressamente consagra o direito de greve, mas ainda nós não temos uma lei específica regulamentando o direito de greve do servidor público e o Supremo mandou aplicar a Lei Geral da Greve dos Trabalhadores em geral. Tá? O servidor público no Brasil tem direito de greve, mas tem que observar, por exemplo, o princípio da continuidade do serviço público. Tranquilo? O princípio da eficiência é o princípio da eficiência que a gente já conhece, só que aplicado especificamente aos serviços públicos. Então, o serviço público tem que ser prestado de maneira eficiente. O serviço público tem que ser prestado de maneira eficiente. E o princípio da modicidade não é o princípio do São Paulo Fashion Week, não, tá? Isso não tem nada a ver com moda, não. O princípio da modicidade diz respeito ao valor das tarifas pagas em contraprestação aos serviços públicos. Então, os serviços públicos delegados às concessionárias de serviço público, a concessionária de serviço público não faz isso porque gosta, porque está querendo fazer o bem, porque é altruísta. Não, está fazendo isso porque ela vai cobrar uma tarifa e pretende obter lucro com a cobrança dessa tarifa. Só que ainda que haja, como em algumas hipóteses, a finalidade de obtenção de lucro, as tarifas têm que ser módicas. Módicas quer dizer razoáveis, proporcionais ao serviço prestado, que permita a toda pessoa que necessite daquele serviço público usufruir dele sem que seja privado por falta de dinheiro. Tá? Então, o princípio da modicidade diz respeito ao valor das tarifas pagas em contraprestação ao serviço público prestado. É isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.